Queridas amigas, queridos amigos, boa noite para todos. Sejam muito bem-vindos. Estamos iniciando o nosso estudo das quartas-feiras. É com uma alegria imensa que aqui nos encontramos para dar prosseguimento a esse estudo das obras de Emmanuel, da coleção Fonte Viva. Então deixo aqui o meu abraço fraterno a todos, aqueles que acompanham esses estudos em outros dias, que não conseguem acompanhar aqui online conosco, né? Tem muitos amigos e amigas que sabemos sempre acompanham em outros dias. Então fica aqui o nosso abraço, nossos votos de muita paz, que Deus e Jesus nos abençoem mais esta noite de estudo, que os bons amigos espirituais possam nos amparar, nos inspirar a todos, para que a gente tenha, assim, bons momentos aqui de reflexão, de aprendizado, junto ao Evangelho e à nossa querida doutrina espírita. Então, nosso boa noite a todos que já estão aqui conectando conosco, aqui no Face, a Sandra Paulino, de Monte Santo de Minas, a Rose aqui no Instagram também. Quem mais aqui? A Regina Cifuentes Matias, boa noite. Assim seja. A Deise Florencio, nossa amiga da Pensilvânia, boa noite. Quem mais aqui? Está passando rápido aqui as postagens. A Romilda Martiniano, a Loiva Carnop, nossa querida amiga, Zizi Cristóforo, a Juliane Lima, a Lindalva Albuquerque, Benê Garcia, Elizabeth Fonseca, Gerson Francisco, a Mariene Rocha, a Helena Maria Barbosa, Fátima Baldo. Quem mais aqui? Deixa eu me ver. A Lindalva, né? Já comentamos. O Diego Romão, nosso amigo, Ailton Cosmo, a Edna Markovics, que muito bom, Gorete Kurtz, né? Maria José Pereira, Edna Guerreiro, que legal, quantos amigos, Cláudia Gasparini aqui também, quantos amigos e amigas já conectados conosco para mais uma noite de estudos. Fico imensamente feliz com a presença de vocês, sabendo que sempre aqui estão de boa vontade, colaborando, contribuindo com as sugestões, né? Sejam todos muito bem-vindos. Então hoje, amigos, nós vamos estudar a lição número 5 do livro Ceifa de Luz, cujo título é A Lição da Espada. Lembrando sempre que os vídeos anteriores, para quem quiser buscá-los, eu deixo disponível em meu canal no YouTube, que é Paulo Eduardo Sampaio. Basta pesquisar pelo meu nome, aqueles que quiserem se inscrevam. Lá no canal também tem um estudo completo do livro dos Espíritos e também do Evangelho segundo o Espiritismo. Tudo certo? Vamos então começando, né? Boa noite a todos que estão aqui chegando, sejam muito bem-vindos. A Rita Braga aqui no Insta e todos os demais que já estão conectados. Então, Emmanuel, ele vai nessa lição 5, né, do Ceifa de Luz, a lição da espada, ele vai comentar sobre um versículo que está no Evangelho de Mateus, capítulo 10, que é o versículo 34, quando Jesus disse: "Não cuideis que vim trazer a paz à terra." É uma daquelas falas aparentemente estranhas de Jesus, né? Porque de outra oportunidade, nós sabemos, Jesus já havia dito: "A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá." Deixando claro que Jesus nos oferecia a sua paz. E aqui, nesse versículo que Emmanuel recorta para fazer o seu comentário, parece, né, à primeira vista, que Jesus agiu aqui de certa forma contraditória, porque agora ele diz: "Não cuideis que vim trazer a paz à terra."
Então, oi, a Vera Maria Correia aqui também, boa noite. Ele também disse na sequência, né, dessa fala, ele diz que veio para separar o filho do pai, para separar a mãe da filha, a nora da sogra. Estranha, né, essas falas de Jesus à primeira vista. Por isso que nós repetimos sempre que é preciso tirar o espírito da letra. É preciso mergulhar mais a fundo no conhecimento para tentar interpretar aquilo que Jesus quis dizer com isso. Nós não podemos ficarmos presos à literalidade do texto, né? Aquela questão de interpretar, como nós costumamos dizer, ao pé da letra. Não podemos jamais fazer isso com o Evangelho, correndo o risco aí de entendermos completamente errados os ensinamentos. A princípio, a gente pode começar a pensar que Jesus, meus amigos, trazia uma doutrina nova. Jesus não fundou nenhuma religião, mas ele trazia ideias novas, uma doutrina nova, com ensinos diferentes daqueles que Moisés havia apresentado até então. E Jesus, como espírito puro, né, como espírito de alta elevação, sabia que a sua mensagem, que os seus ensinos não seriam aceitos por todos de uma só vez. Ele sabia que ia gerar essa separação, essa divisão. Por isso que ele diz, eu vim para separar o pai do filho, a mãe da filha, a sogra da nora. Porque numa mesma casa haveriam aqueles que aceitariam a mensagem do Cristo, ao passo que outros, no mesmo lar, às vezes não. Então ali haveria uma separação. É isso que a princípio Jesus quer dizer. Mas tem mais aqui para a gente aprofundar, né? Então Emmanuel começa o seu comentário dizendo: não vim trazer a paz, mas a espada. Olha que frase, né? Disse-nos o Senhor. E muitos aprendizes, diz Emmanuel, prevalecem-se da feição literal de sua palavra para estender a sombra e a perturbação. Então aqui Emmanuel está destacando o grande problema da literalidade, como comentamos. Se a gente não aprofunda, se a gente não busca conhecer o que está por trás da letra, né, nós ficaremos equivocados na interpretação. E Emmanuel diz que algumas pessoas se prendem a essa interpretação literal. E aí essas pessoas entendem assim, Jesus está mandando eu usar a espada. Jesus está dizendo que eu devo lutar por aquilo que eu acredito que está certo. Eu devo me impor sobre aqueles que não concordam comigo, que pensam diferente. Eu preciso ser enérgico, eu preciso ser autoritário. Essa espada está me significando luta, defender os princípios que a pessoa acredita que está certa. E o que acontece? Como diz Emmanuel, gera sombra e perturbação. Porque geralmente, meus amigos, esses que assim interpretam, são pessoas intransigentes, né? Às vezes duros, né? Inflexíveis. E aí aparece um grande problema, que é o problema dos preconceitos até. Porque muitas pessoas acham que estão corretas no seu modo de entender, né? No seu modo de pensar, e não aceitam aquelas situações diferentes daquela que ela aceita como normalidade. Então surgem até aí os preconceitos. A pessoa não aceita a forma de ser do outro. E nós vemos então preconceitos, né? Desrespeito na parte da política, não respeitamos a opinião, né? As escolhas do outro. Na parte religiosa, temos dificuldades às vezes para aceitar a religião do outro. Na sexualidade, grandes problemas, né? Na etnia, quantos problemas por não aceitar a forma de ser do outro. E Emmanuel continua dizendo:
valendo-se-lhe do conceito, em companheiros inúmeros, consagram-se ao azedume lunar, conturbando os próprios familiares, em razão de lhes imporem modos de crer e pontos de vista, vergastando-lhes o entendimento, ao invés de ajudá-los na plantação da fé viva. Quando não, se desmandam em discussões e conflitos, polemizando sem proveito ou acusando indebitamente a todos aqueles que lhes não comunguem a cartilha de violência e de crueldade. Então vejam que interessante essa fala de Emmanuel, né? Boa noite aqui os amigos conectando aqui pelo Insta, a Maria, Luísa, né? O Nando, aqui também Rayan Machado, né? Rayana Machado, bem-vindos todos vocês e todos os amigos e amigas aqui também pela página do Face Espiritismo Brasil Chico Xavier. Então Emmanuel está dizendo aqui sobre essa questão dessas pessoas que interpretam a fala de Jesus ao pé da letra e vão gerar discórdia no lar, né? O azedume no lar, atrapalham a busca da fé, porque às vezes a pessoa está buscando uma outra religião, uma outra forma de seguir os princípios cristãos, e essas pessoas intransigentes às vezes não aceitam outra manifestação de fé. Querem, né, impor seus pontos de vista. Quantas pessoas que se julgam, infelizmente, donos da verdade, né? A pessoa acha que aquilo que ela acredita é a pura verdade, é a lei, não aceita algo diferente. Então isso gera problema no lar, gera discussões, conflitos. Nós precisamos compreender que nós convivemos em diversidade de níveis evolutivos aqui na Terra, dentro de um próprio lar. Às vezes os membros da mesma família podem estar em níveis de evolução diferentes. Uns já caminharam mais, outros menos. Alguns podem ser espíritos mais velhos, né, espiritualmente falando. Então, quanto que fica difícil a convivência no lar, porque precisamos aprender a respeitar o modo de ser, os pontos de vista. Precisamos, assim, contribuir para que haja paz, né, em nosso lar, em nosso ambiente de trabalho, na casa espírita, na convivência social. Vamos ver aqui se tem algum comentário pelo Face, que eu não consigo, né, são várias mensagens, não consigo às vezes acompanhar na hora. Tem pedidos de oração, né? Ao final a gente costuma fazer uma prece, aqueles que quiserem, né, deixar um copo com água, a gente pede aos bons amigos espirituais possam fluidificá-las, né, para nosso benefício. A Loiva está dizendo, lição difícil bastante, né? A prática dela e até a interpretação, a gente precisa tomar um cuidado aí, né? Quem mais aqui? São vários né, cumprimentos aqui de boa noite. A nossa amiga Cristiane Scucato Braz aqui também conosco. Bem-vinda, viu, Cristiane? E todos os demais, a Flávia Maria Cesário aqui também, João Franco, Odete Oliveira, que legal, muitos amigos e amigas, e outros tantos, né, que eu estou vendo aqui já conectado, a Daír Alves dizendo, um estudo iluminado a todos, que assim seja. Muito bom, viu? A Ítala, Beatriz, Helena Neves, amigas que sempre estão conosco aqui. A Edna Markovics dizendo, algumas falas de Jesus eram ditas em palavras com outros sentidos de agora. Nós precisamos tomar esse cuidado também, como lembra aqui a Edna, porque as palavras ditas naquela época, né, tinham uma conotação própria daquela cultura, daquele momento, que a gente precisa transportá-las para o momento atual. A Miss Lene Neide aqui também no Insta dizendo, verdade, Jesus disse amar o próximo como a si mesmo, não julgar, mas infelizmente muitos seguem as religiões, mas não as palavras, né? É justamente isso, porque a orientação é muito clara, né? Como diz aqui a Miss Lene, amar o próximo como a si mesmo, né?
e a gente quer seguir tanto os ensinos do Cristo e esquece aquilo que é básico, né, Mislene? Muito bem colocado. Às vezes a gente se sente tão religioso, tão seguidor de uma crença, e falhamos aí na base, né? No amor ao semelhante. O João Franco está adiantando aqui uma coisa que é lá do final da lição, mas obrigado, João. O João dizendo aqui, virando a espada para baixo, né? Ela se torna uma cruz. É o que devemos fazer, tirar a violência primitiva dentro de nós. O João já leu a lição aqui, João, está antecipando uma fala lá do final. É justamente isso. Muito boa colocação, João. Quem mais aqui? O Ailton dizendo, Jesus previa os possíveis atritos pela nova orientação que trazia. É isso, né? Ele sabia que ia gerar atritos, divergências, né? Fazia parte da sequência natural da nova doutrina que chegava. Que legal, nossa amiga Cidinha Serem Leme, bem-vinda, Cidinha, um abraço, viu? Bem-vinda. E todos que aqui estão, quantos amigos e amigas conectados, são vários aqui, não daria nem para cumprimentá-los todos, né, individualmente. Deixo aqui meu abraço fraterno, muita paz, sejam todos muito bem-vindos, viu? Vamos ver aqui, vamos seguindo então mais um pouquinho. A Valéria Vital está dizendo aqui, né? A maior escola é a convivência familiar. É bem colocado, é bem por aí mesmo, viu, Valéria? A maior escola começa dentro do lar, né? Alô, o João Franco está confessando, eu estudei antes para passar na prova. Nota 10, João. Muito bom. A Maria Luísa aqui também dizendo, ver no outro o próprio Cristo. Olha que legal essa fala, né? A gente precisa enxergar no semelhante, né? Jesus, Deus habita em todos, né? Então isso é muito legal mesmo. Continuando aqui, Emmanuel diz assim, o mundo, até a época do Cristo, legalizara a prepotência do ódio e da ignorância, mantendo-lhe a terrível dominação, através da espada mortífera da guerra e do cativeiro, em sanguinolentas devastações. A realeza do homem era a tirania revestida de ouro, arruinando e oprimindo, onde estendesse as garras destruidoras. Então, é muito certo isso, né? Antes de Jesus, antes da vinda do Cristo, falando de amor, imperava a lei do mais forte. Eram as guerras, massacres, dominação. Tá certo que mesmo depois de Jesus existem as guerras, né? As contendas, mas antes dele, pior ainda era a situação, né? Como a gente se lembra do Império Romano, que coisa incrível, né? Aquele império poderoso que dominava as nações, se impunha às nações mais fracas, dominava e impunha seu modo de ser. Então era como se tornassem escravos de Roma. Aqueles povos acabavam sendo escravizados pela espada mortífera, né? Aquela espada usada para matar, para dominar, para se impor. Por isso que Emmanuel diz, a tirania revestida de ouro, porque eles dominavam e roubavam, saqueavam, né? Tomavam cada vez mais enriquecendo, absoluto desrespeito com os direitos do outro. E Emmanuel então destaca muito claro aqui, né, a questão da espada mortífera, para a gente compreender que antes de Jesus, essa espada era usada para matar, para ferir, para se impor, para dominar. Aí Emmanuel continua de uma forma muito bela, né? Aquilo que o João já adiantou aqui para nós. E diz assim Emmanuel, com Jesus, no entanto, a espada é diferente, voltada para o seio da terra. Então imagine uma espada fincada no solo. A espada fincada no solo, ela tem a aparência de uma cruz. Então Emmanuel diz, voltada para o seio da terra, representa a cruz em que ele mesmo,
prestou o testemunho supremo do sacrifício e da morte pelo bem de todos. O João já migrou aqui, né? Legal. Então, esse belo exemplo de Emmanuel, né? A mesma espada que era usada para ferir e matar, com Jesus, ela tem outra função. Ela é interpretada como fincada no solo, na aparência da cruz. E aí, meus amigos, é muito interessante a gente pensar nisso. Muitas pessoas olhavam, né, para a cruz logo após todos aqueles episódios lamentáveis, às vezes até hoje, veem na cruz apenas derrota, humilhação, né? Alguém que fracassou, sofrimento. E a gente não percebe que Emmanuel vem destacar que aquela cruz do Cristo, naquele lugar, foi acendida a maior luz que a humanidade já teve. A luz do testemunho do amor que Jesus acendeu com a sua doação, se doando em favor da humanidade, para que nós pudéssemos aprender a lição do testemunho próprio, se preciso for, do sacrifício por amor ao semelhante. Podemos compreender melhor então esse testemunho de Jesus, nos ensinando a carregar a nossa cruz. Porque pensemos, Jesus que nada devia, Jesus que veio apenas para nos ensinar, nos ofertou tanto e aceitou o sacrifício supremo. Por que nós não podemos carregar a nossa cruz? Nós que devemos às leis divinas, nós que trazemos dívidas do passado, de erros, por que não aceitarmos a nossa cruz com resignação? Enfrentarmos tudo aquilo que a vida nos oferece como consequência das nossas ações infelizes do passado. Então nós temos também que prestar o nosso testemunho, assim como Jesus, incomparavelmente, né? Jesus mostrou o caminho do sacrifício, se preciso for. Por isso que Jesus também diz em uma bem-aventurança: bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Né? Já comentamos isso em lições passadas, mas apenas recordando rapidamente, um pacificador é um espírito de alta elevação, um missionário do Cristo que vem à Terra para trabalhar pela paz da humanidade. Vem doar-se em favor dos semelhantes. É aquela pessoa abnegada que não mede esforços para que outros possam desfrutar de uma condição melhor de vida. Se dedicam em meio às lutas, aos conflitos, para que haja justiça. Não fogem das situações difíceis para que possa fazer justiça, haver mais justiça. Vamos ver aqui se temos mais algum comentário. O João tirou a nota 10 aí, né, João? Vamos ver aqui no Face, então. A Vera Hurtado, né, está dizendo: estudo do Espiritismo é luz. Bela colocação, viu? Justamente, é muita luz mesmo. A Maria de Fátima aqui também no Insta, boa noite, bem-vinda, viu? O João está dizendo aqui: Jesus conduzido pelo centurião Malcolm, Pedro sacou a espada, né, e feriu a orelha dele, Jesus mandou guardar e a curou de imediato. Isso que o João nos lembra aqui, né, daquele momento que Jesus é preso. Jesus naquela hora fala sobre a lei de causa e efeito, porque ele diz a Pedro: Pedro, embainha tua espada, pois todo aquele que pela espada fere, que com a espada fere, pela espada será ferido. Então aquela questão da lei de causa e efeito, né? A Romilda Martiniano dizendo: nós seres humanos temos muito que evoluirmos. A gente vê muita gente falando bonito nas igrejas, mas não vivem o que dizem, muitos julgamentos. Infelizmente, né? Ainda estamos longe de
de agir coerentemente, né, com aquilo que a gente aprendeu, vivendo aquilo que aprendemos, né? A Giciane Araújo dizendo: não tenho religião e me sinto bem assim, admiro o Espiritismo e creio em Deus. Legal, Giciane. Às vezes, né, não importa o rótulo religioso. Eu digo sempre que às vezes é melhor ser um bom ateu que vive os princípios cristãos na sua vida do que um religioso como os fariseus, né, que viviam de aparência. Então o rótulo pouco importa, o que importa são nossas ações no bem, né? Boa noite, vários amigos e amigas chegando aqui, deixando seus cumprimentos, muito bem-vindos, viu? Boa noite para todos. Deixa eu ver se tem mais alguma colocação. Me perdoe, acabo às vezes pulando alguma mensagem aí de vocês. A Loiva Carnop dizendo: não teríamos forças para carregar nossa cruz. Então, essa fala da Loiva nós precisamos pensar, né? Porque Jesus tem uma fala que ele diz que Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos. Podemos entender assim: se a nossa cruz tem um certo peso, que tem muitas vezes, mas Deus sabe aquilo que temos condições de carregar, né? Então é preciso analisar que a cruz pesa muitas vezes, que as lutas são grandes, as expiações são difíceis, as provas são duras, mas nós temos sim, né, condições. É que nós somos fracos realmente, como a Loiva coloca. Muitas vezes nossas forças parecem que não dão conta, né? Mas não nos esqueçamos dessa fala de Jesus: Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos. Bonita a biblioteca, o João está dizendo aqui, né? Coisas dos valores herdados. Legal. O que mais aqui? A Carla Martins dizendo: a luz de Deus nos ensina a edificar e sermos melhores em nossa caminhada. Justamente, é verdade isso, né? Basta que tenhamos olhos de ver. A Ítala aqui concordando. Vamos lá, vamos avançando então, pessoal. Mais um comentário de Emmanuel. O Emmanuel continua dizendo assim: é por isso que o seu exemplo não justifica os instintos desenfreados de quantos pretendam ferir ou guerrear em seu nome. A disciplina e a humildade, o amor e a renúncia marcam-lhe as atitudes em todos os passos da senda. Então é muito lógico, muito verdadeiro isso que Emmanuel comenta. Quando lembramos a vida de Jesus aqui entre nós, a mansidão, a pureza, o amor que tinha por todos, né? A tolerância, a compreensão. Jesus mostrava as virtudes no mais alto grau. Jamais ele iria inspirar ações violentas, como poderia ter sido interpretado aqui por alguns. E nós vemos, né, episódios lamentáveis na história da humanidade, como, por exemplo, as cruzadas, né? Que época triste. Nós possivelmente estivemos lá, quem sabe fomos também dos cruzados, né? Aqueles religiosos que achavam que estavam agindo em nome de Deus. Eles matavam em nome de Deus, achando que estavam fazendo um bem ao Criador. Imagine, olha a loucura, a ignorância, né? O ponto que chegamos naquela época da humanidade. Tivemos também a Inquisição, outra época de sombras, né, de trevas na humanidade. Os religiosos, a Igreja Romana, que nós não estamos criticando, nós estávamos lá no seio da Igreja nessa época, éramos os religiosos da época. Quem sabe participamos desses movimentos infelizes, né, lamentáveis. A Inquisição, que não aceitavam aqueles que pensassem diferente. Quantos, né, que tinham mediunidade, que foram torturados, que foram massacrados, porque a igreja não aceitava aquelas manifestações mediúnicas naturais, uma faculdade natural. Quando lembramos também, por exemplo, da noite de São Bartolomeu,
quando houve aquele conflito, aquela luta, né, que foi até a morte entre católicos e protestantes, brigando em nome da religião, cada um julgando que era detentor da verdade. Então essas pessoas matavam, ou melhor, nós matávamos, quem sabe estivemos lá, não podemos nos eximir disso, matávamos em nome de Deus. Imaginem que loucura já chegou à humanidade, a completa incompreensão da mensagem de luz que Jesus havia trazido. Então Emmanuel continua dizendo: flagelado e esquecido, entre o escárnio e a calúnia, o perdão espontâneo flui-lhe incessantemente da alma, para somente retribuir bênção por maldição, luz por treva, bem por mal. É difícil, né, meus amigos, até nós pensarmos tudo o que Jesus ofereceu para nós, humanidade. Quanto nos amou Jesus, nos ama até hoje, mas estamos nos referindo àquela época em que Ele aqui esteve encarnado. Quanto nos amou a todos, nos oferecendo o seu amor incondicional. Quantas vidas o Cristo transformou quando aqui esteve. Quantas pessoas Ele curou os corpos enfermos, mas mais que isso, Ele curava as almas doentes que nós éramos. Almas enfermas que Jesus mostrava uma nova luz, reconduzindo esses a um novo caminho, percebendo agora nas suas almas o caminho do amor. Depois de tudo que Jesus nos deu, nos ofereceu, nós retribuímos a Ele com a cruz. Pensemos. Nós oferecemos a cruz a Jesus. E Ele, desrespeitado, agredido, covardemente naqueles momentos finais, abandonado pelos seus discípulos, recebeu apenas ingratidão. E mesmo diante de tudo isso, de todas essas dores, de toda essa injustiça, nos momentos derradeiros, Ele olha aos céus e pede: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Para a gente perceber que espírito esse, né, que esteve entre nós, que amor imenso que Jesus nos ofereceu. O João está dizendo: não tenho sofrido violência nesta encarnação, acho que meu karma é outro. Nem perdas, naveguei por outros mares. Cada um, né, João, de nós trazemos necessidades diferentes, porque nem sempre trazemos os mesmos problemas por igual. Cada um de nós tem momentos específicos na evolução, na evolução, né, espiritual. Então, às vezes a gente não traz uma prova mais difícil, né, mas trazemos outras de relacionamento, para lidar com certas imperfeições que a gente já tem condições de conquistar. Então a gente precisa perceber o que nós trazemos, né, para essa existência. E aqui, concluindo esse raciocínio, né, que vínhamos falando, que Jesus, no momento derradeiro ali, pede a Deus que perdoe a todos aqueles que estavam agindo tão mal para com Ele. Jesus perdoando tranquilamente a todos. Tem uma bela lição de Humberto de Campos que eu me lembrei, que é chamada O Anjo Solitário, belíssima, que Humberto de Campos nos conta que Jesus, quando estava na cruz, uma legião de anjos, a equipe do Cristo já estava ali à sua volta. Muitos anjos cuidavam das suas feridas, outros entoavam melodias celestiais, outros anjos teciam flores delicadas que adornavam a cruz ingrata, outros anotavam os nomes daqueles culpados envolvidos naquele episódio, para que no momento certo pudessem responder perante a justiça divina. Quando diz que nas alturas surge um anjo solitário, um anjo aureolado de intensa luz, era o anjo que mais se destacava na luz intensa em relação àqueles outros.
E esse anjo então vai rápido de encontro aos outros. Ele para de frente à cruz, olha para os olhos de Jesus e ele percebe que Jesus queria lhe pedir algo. E esse anjo então aproxima-se do mestre, encosta vagarosamente o seu ouvido próximo aos lábios de Jesus. E Jesus balbucia algumas palavras que os outros anjos não puderam identificar. Mas esse anjo solitário, ele compreendeu bem o que Jesus lhe pedia naquela hora, naquele momento de dor, porque seus olhos marejados mostravam que ele havia compreendido a missão que Jesus lhe incumbia naquela hora. E diz Humberto de Campos que esse anjo sai rápido pelas ruas de Jerusalém à procura de Judas para socorrê-lo e ampará-lo, pois ele acabara de se suicidar. Então, para a gente perceber que Jesus, até os últimos instantes, envolvia todos com seu amor, preocupava-se com todos, esquecendo-se de si mesmo. É bonita a lição, né, João? Humberto de Campos, o nosso irmão X, ele escreve crônicas belíssimas, né? Verdade, Nando? Vamos ver aqui se tem mais algum comentário. A Gessiane Araújo, né? Que horror matar em nome de Deus. Jesus só falava de amor. Imagine, né, Gessiane? E nós vivemos nessa época. Quanto que a humanidade já viveu em trevas, né? Interpretar, infelizmente, completamente equivocada as lições do Cristo. Oi, a ideia. Boa noite, viu? Que pena só pude entrar agora, mas depois você pode rever o vídeo aí, né? Se puder, tiver um tempinho. Legal, né, Rose? Muito bonito mesmo. Legal, João. Obrigado. Então, aqui também a Edna Markovic dizendo: o amor incondicional de Jesus nos fortalece para enfrentar as provas. Muito bom, Edna. Muito bonito isso. O amor do Cristo nos fortalece. É isso mesmo. O amor de Jesus deve nos envolver, deve nos inspirar. Essas lições nós precisamos repassá-las sempre, para que a gente se inspire nesse amor maior, né? A Fátima Fiorini dizendo: até hoje há certas pessoas, deve ser, né, que exploram os seres em nome de Deus. Infelizmente, né, Fátima? Estamos aí avançando, mas a gente percebe ainda muito por fazer, né? Muito por nos melhorarmos. O que mais aqui? A Aparecida Ferreira também, né, dizendo que Jesus fez tanto por nós, né? Continua trabalhando por todos, é verdade. A Edna Markovic, maravilhosa, a lição é belíssima, né? Legal. A Margot também aqui, Brito, né? Tantas mensagens lindas, o amor desse irmão maior nunca passa. Muito bom, é verdade, né? E o Ailton lembrando que as cruzadas foram do ano de 1095 a 1291. Obrigado pela contribuição aí. Então, o João Batista dizendo aqui, né, que Judas se redimiu na reencarnação como Joana d'Arc. É bem colocado isso mesmo, né? Que Judas reencarnou-se, né, como Joana d'Arc e ele acabou se redimindo, né, do momento difícil, lá do equívoco, né, da época de Jesus. Avançando aqui então, meus amigos, Emmanuel diz assim agora. Assim, vejam bem, meus amigos, agora Emmanuel vem nos orientar aqui sobre a questão da espada, né, que é a lição que estamos estudando. Que Jesus disse, né, não vim trazer a paz, mas a espada, recordando para aqueles que estão chegando. Essa fala aparentemente estranha, né? Então Emmanuel diz, assim, se recebeste a espada simbólica que o Mestre nos trouxe à vida, lembra-te de que a batalha instituída pela lição do Senhor permanece viva e rija dentro de nós, a fim de que,
ensarilhando sobre o pretérito a espada de nossa antiga insensatez, venhamos a convertê-la na cruz redentora em que combateremos os inimigos de nossa paz. Vamos comentar aqui um pouquinho antes de avançar nesse comentário de Emmanuel. Então, a espada que Jesus nos oferece, meus amigos, é uma espada simbólica. É lógico que Jesus não iria falar: eu venho trazer a espada para que nós pudéssemos lutar uns com os outros. Jesus nos oferece a espada simbólica que nós devemos converter, como foi dito por Emmanuel. Converter aquela espada do passado de sombras que era usada para ferir e matar, devemos convertê-la em cruz redentora do nosso testemunho. Porque, como já dissemos, a espada, quando fincada no solo, ela tem a aparência de uma cruz, representando o testemunho de Jesus e nos convidando ao testemunho próprio nosso, perante a vida, perante as nossas vicissitudes da vida. E essa espada, agora não mais usada para combater, como possivelmente fizemos em encarnações passadas, mas agora uma espada para travarmos a luta conosco. Vejam que interessante isso que Emmanuel diz. Agora essa espada deve ser usada para lutar contra os inimigos de nossa paz. E vejamos quais são esses inimigos. Encerra Emmanuel explicando: inimigos esses, ocultos em nosso próprio eu, em forma de orgulho e intemperança, egoísmo e animalidade, consumindo-os ao preço de nossa própria consagração à felicidade dos outros. Única estrada suscetível de conduzir-nos ao império definitivo da grande luz. Então vejam que bonito isso. Quando a gente compreende um pouquinho a luz do Evangelho, quando a gente penetra mais a fundo nessas falas de Jesus, nós iremos compreender que essa espada que Ele nos oferece é para combatermos esses inimigos que estão dentro de nós. Inimigos que nos atrapalham a conquistarmos a paz que o Cristo nos oferece. Porque a paz do Cristo, meus amigos, não é a mesma paz que o mundo oferece. Jesus já disse: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, mas não vou-la dou como o mundo a dá. Porque a paz do mundo é ociosidade, é descanso, é fuga de compromissos. A paz do Cristo é a paz da consciência tranquila. É a paz que nós conquistamos ao termos a certeza de que estamos fazendo o possível para vivermos em paz, para trabalharmos em favor da paz, para que estejamos fazendo todo o bem que estiver ao nosso alcance. E para a gente conquistar isso, nós temos inimigos ocultos em nosso próprio eu, diz Emmanuel. Quais são? Orgulho e egoísmo. Quando a gente se sente superior ao outro, quando a gente se acha com direitos maiores que o outro, como que nós vamos trabalhar pela paz? Como que nós vamos colaborar com os semelhantes se nós nos sentimos melhores? São inimigos da paz. A intemperança. Quantas vezes ainda arrastamos a violência de existências passadas, a agressividade? Se nós não combatermos essa agressividade, essa intemperança que ainda habita em nós, como conquistar a paz? Essa animalidade que ainda muitos carregam consigo de um passado escuro. Então Emmanuel diz: precisamos consumir, quer dizer, precisamos eliminar esses inimigos usando um antídoto divino, a caridade, consagrando-nos à felicidade dos outros. Olha que belo que é isso. Quando nós esquecemos um pouco de nós mesmos, quando nós
percebemos que o nosso irmão em humanidade às vezes precisa mais do que nós, e nós nos dedicamos ao bem do outro, nós estamos acertando com as leis divinas. Nós estamos sendo um instrumento da paz do Cristo. O meu irmão Júlio Sampaio, psicanalista, está dizendo aqui no Insta: o maior inimigo, ao meu ver, sou eu mesmo, ante as fraquezas oriundas da vida terrena, oferecida nas inclinações equivocadas, escondidas em nossas animalidades pretéritas. É isso, né? É justamente isso. Nós carregamos, o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Às vezes nós já combatemos tanto com o outro, né, com os inimigos que julgávamos inimigos. Mas diz o Divaldo Franco, o maior mal é o mal que reside em nós. Porque o mal que nos faz mal é o mal que nós fazemos para o outro. Porque o mal que nós recebemos, muitas vezes, é acerto de contas. Estamos recebendo o retorno da lei de ação e reação. Então, assim, para a gente concluir esse estudo de hoje, busquemos a paz do Cristo, meus amigos. Essa paz da consciência tranquila, do dever cumprido, mesmo que exija lutas, sacrifícios, mesmo que nós renunciemos muitas vezes à nossa comodidade, ao nosso lazer, às nossas viciações, e lembremos que para buscar a paz, lembremos da bela oração de Francisco de Assis, buscando apenas um trechinho que diz: onde houver ódio, que eu leve amor, onde houver ofensa, que eu leve perdão, onde houver discórdia, que eu leve união. Então, que essa lição de hoje possa marcar em nós esse ideal de buscar a paz, lembrando que para buscarmos a paz precisaremos dessa espada simbólica que Jesus nos oferece para travarmos uma luta, não mais com os outros, conosco, lutando contra as nossas imperfeições, lutando contra tudo aquilo que não nos permite encontrar a paz do Cristo, tão importante na nossa vida. Questão de escolhas, questão de optarmos pelo melhor, questão de fazermos a vontade do Pai, como sempre dizia Jesus. Nosso amigo João Franco dizendo aqui: estou melhorando, graças ao Espiritismo, os estudos, Jesus. Muito bom, João. É justamente por aí. Busquemos essa luz, né, do Evangelho, da doutrina espírita, para que a gente possa avançar. Aproveitemos esta encarnação. Meu irmão Sampaio dizendo: o mal que me faz mal é o mal que eu faço. Né? Aquilo que eu estava dizendo. Pois assim me torno uma pessoa má. O Divaldo Franco. Né? Obrigado, Júlio. Eu falei mais ou menos, e aqui ele trouxe, né, a frase correta. Obrigado, Júlio. Vamos ver aqui então, no Face tem mais algum comentário. A Ruth Diogo, nossa querida amiga, dizendo que acabou se atrasando, a internet não está colaborando. Ainda bem que ficam os vídeos gravados aí, né, Ruth? Se tiver oportunidade de ver depois. A Má Silva dizendo aqui: precisamos da paz porque tem pessoas que tiram a nossa paz. É bem verdade isso, viu, Má? Quantas pessoas roubam a nossa paz, mas nós não podemos deixar que isso aconteça, não no sentido de travar uma luta. Nós não podemos depender dos outros para viver em paz. Isso que a Má fala é sério, mas nós não podemos deixar que os outros roubem no sentido de: se eu estou em paz, ninguém pode me afetar a minha paz, porque a minha paz provém da minha consciência tranquila. Agora, essa paz da perturbação, dos conflitos, basta que eu saiba agir de acordo com o Evangelho, que ninguém vai me roubar essa paz. Aqui também, acho que passou rápido, a Mislene dizendo: a melhor sensação é a paz de Jesus. Desejo isso a todos nós. Muito bom, Mislene, obrigado, é isso mesmo. A Vera Corrêa dizendo: gratidão, cada vez aprendo mais com um estudo maravilhoso. Que bom, obrigado, viu, Vera?
a ideia, eu tenho isso comigo também, se eu desejo mal para outra pessoa, o mal está em mim primeiro. Justamente, estamos bem conectados aí no entendimento dessa lição, né? Vamos ver aqui se tem mais algum comentário. Agradecimento aqui da Edna, várias amigas, né? A Deise Florencio, a Helena Neves, a Aurezina, a Jane Fernandes, a Jane dizendo gratidão pelos ensinamentos que você nos passa. A Alexandra dizendo, eu sinto que aos poucos estou evoluindo, que legal. Aparecida Ferreira, deixando aqui também seus agradecimentos, que eu que agradeço sempre. A Má Silva, dizendo maravilhosa resposta, que bom, fico feliz. A Ercília Machado dizendo que a maior luta é conosco mesmo, vencer os nossos conflitos internos, que é por aí, né, gente? Pessoal, então, antes da gente fazer a oração para nós encerrarmos, eu quero deixar um convite aqui, porque eu sei que esse grupo aqui da página Espiritismo Brasil, Chico Xavier, estuda a semana inteira, né? Um amigo de vocês me disse. E parece que o domingo aí não tem um estudo que vocês acompanham, né? E nesse próximo domingo, eu vou participar de uma live por um convite de um amigo, né? O Nelson Tavares, um amigo lá de Portugal, até que ele realiza estudos, né, online, e nos convidou para participarmos com ele de um estudo no domingo, às 17 horas. Então eu deixo o convite aqui a vocês, aqueles que quiserem participar conosco. Eu vou deixar o link na minha página, tanto do Facebook como do Instagram, que é Paulo Sampaio ou Paulo Eduardo Sampaio. Nós vamos conversar, vai ser um bate-papo, vocês podem fazer os comentários, vai ter interação, como aqui nós fazemos, né? Aqueles que quiserem participar, então, próximo domingo, 17 horas, vejam um link na minha página, eu vou postar, e nós vamos conversar sobre a cada um segundo suas obras, né? Que é uma fala de Jesus se referindo à justiça divina. Na verdade, então, conversaremos sobre a justiça divina. Meu irmão dizendo aqui, já está agendado, domingo será imperdível. Irmão é bom, né? Obrigado, Júlio. A Ercília aqui agradecendo também. Legal, Rose, fico feliz então. Vai ser, só que o estudo que ele transmite, pessoal, é pelo canal do YouTube dele, tá? Ou também pelo Facebook. Tem a opção de YouTube ou Facebook. Legal, João. Então, pessoal, convido vocês para a gente fazer aqui a nossa oração final, né? Agradeço muito todas as mensagens aqui tão fraternas, tão carinhosas, e convido vocês, então, a fazermos a nossa oração final, para que consolidemos aqui na prece, né, a nossa gratidão a Deus. Obrigado, Ideia, obrigado a todos. Possamos, então, nessa hora, nos lembrarmos daquele que é o Mestre, de Jesus, o nosso irmão mais velho. Lembrando de Jesus, não na cruz, digo sempre isso. A cruz marcou, a cruz é luz de ensinamentos. Mas não vamos trazer a imagem de Jesus sofrendo. Vamos trazer a imagem de Jesus abrindo os braços, quando ensinava, quando envolvia a todos com seu amor. E assim pedirmos a Ele, Senhor Jesus, nosso Mestre, abençoa, Senhor, a nossa vida. Nós somos tão pequeninos ainda, Senhor, mas nós já estamos despertando para o conhecimento da Tua mensagem de luz. Nós já estamos ensaiando os primeiros passos na direção do caminho luminoso que deixastes para nós. Nós queremos, Senhor, seguir nos Teus passos, mas quanta dificuldade nós temos ainda. Quanto que a matéria do mundo ainda nos envolve, nos domina, nos atrai. Quanto que as coisas do mundo nos distraem e a gente perde o foco
daquilo que é essencial na nossa vida. Nós que já sabemos que somos um espírito imortal reencarnado, muitas vezes vivemos mais para os prazeres da matéria, nos apegamos demais às coisas do mundo, não conseguimos ainda perdoar aqueles que nos ofendem, percebemos a quantidade de imperfeições que ainda arrastamos. Mas, Senhor, nós te pedimos, ilumina-nos com o teu amor, com a tua luz divina. Dai-nos a sabedoria, Senhor, que nos permita fazer escolhas melhores, que possam nos guiar por um caminho de paz, que nós sejamos fortes para perdoar. Quem perdoa precisa ser forte. Que nós sejamos sábios em renunciar tudo aquilo que atrasa a nossa evolução espiritual. Abençoa, Jesus, o nosso lar, para que a gente conviva em paz com os familiares, principalmente com aqueles que percebemos dificuldades maiores de relacionamento. E nós sabemos que não estamos juntos por acaso. Te pedimos, Senhor, abençoe os lares que estão passando por provas maiores. Quantos irmãos e irmãs aqui presentes nesse estudo, que registram seus pedidos, aguardando o amparo do alto. Permita, Senhor, que os teus mensageiros de luz visitem nossos lares, semeando a paz entre nós, nos envolvendo com seu amor, deixando fluidos benéficos em nossas águas. E assim, Senhor, a nossa gratidão pelo teu amor por todos nós, pela doutrina de luz que ofereceste à terra, o Consolador prometido por ti mesmo. Obrigado, Senhor, por mais este momento que estivemos reunidos em teu nome. Que possamos ter uma noite tranquila e aproveitarmos amanhã, um novo dia que surgirá renovando oportunidades para que saibamos escolher o caminho da paz, o caminho da nossa redenção espiritual. Que assim seja. Que a paz de Jesus nos envolva a todos. Que tenhamos uma noite tranquila, que aproveitemos para meditar um pouco mais em mais esta lição tão bela que Emmanuel nos oferece. Que às vezes aqui, com as minhas imperfeições, não pude retransmitir à altura, lógico, mas a gente, dentro da nossa boa vontade, vamos tentando compartilhar um pouquinho. Que todos possamos aproveitar dessas lições para compreendermos que a paz do Cristo é essencial em nossa vida. E a paz do Cristo só conseguiremos com a consciência tranquila, o dever cumprido, a prática do bem, vivendo as lições que o Mestre nos ofereceu. Muito obrigado, meus amigos e amigas tão queridos, por mais este momento que estivemos juntos aqui. Sempre é uma alegria imensa para mim, digo de todo o meu coração. Aqueles que puderem, então, fica nosso encontro marcado para domingo, às 17 horas, né? Canal do Nelson Tavares, depois vou deixar o link. Aqueles que não puderem, espero vocês na próxima quarta-feira para uma nova lição de Emmanuel. E assim vamos conhecendo um pouquinho mais do Evangelho de Jesus, interpretado pelo professor Emmanuel, que nos ensina muito. E eu acho que essas lições estão sendo muito proveitosas, pelo menos para mim, estão sendo luz na minha alma. Espero que assim também seja para vocês. Até então o próximo domingo ou a próxima quarta-feira. Muita paz a todos. Muito obrigado por tanto carinho, quantas mensagens que vocês deixam aqui. Não se cansam de deixar essas mensagens tão fraternas, amorosas, que eu retribuo
minimamente, né, compartilhando um pouquinho dessas reflexões. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Obrigado, João. Obrigado a todos que aqui estiveram. Muita paz, meus amigos. Fiquem com Deus.